Olá pessoal, sabe aquele momento em que você precisa redigir um texto e que bate aquela dúvida sobre o uso do hífen? Sim, o hífen, aquele sinal em forma de um pequeno traço horizontal que serve para unir os elementos de palavras compostas, que também serve para unir pronomes átonos a verbos e ainda serve para separar uma palavra em duas partes no final de uma linha? Pois é, sabe também aquele momento embaraçoso em que a gente não tem certeza se deve ou não usar o hífen? E aí a gente fica se perguntando, por exemplo, autorretrato é escrito junto ou separado por hífen? Já passaram por situação assim? Por falar em sinal gráfico, ainda tem um problema gigante aí. Quantas vezes vocês já andaram se perguntando se palavras como ideia, assembleia ou mesmo verbos como deem, leem ou veem continuam sendo acentuados ou perderam a sua acentuação gráfica? Hein, gente? Quantas vezes vocês já tiveram essas dúvidas? Nesse vídeo de hoje, gente, trataremos exclusivamente das mudanças ocorridas no uso do hífen nesse processo das novas regras ortográficas. Em seguida, em um novo vídeo que lançaremos daqui a umas 2 semanas, continuaremos abordando o tema da nova ortografia. Agora, nesse caso, dando ênfase às mudanças que ocorreram na constituição do nosso alfabeto, na questão da acentuação gráfica que modificou o emprego do trema, das mudanças ocorridas no acento diferencial de palavras homógrafas, no acento diferencial que distingue o tempo verbal e o plural dos verbos, nas mudanças em relação à acentuação de paroxítonas em ditongo aberto e paroxítonas com i e u tônicos depois do ditongo. Faremos um vídeo complementar sobre a nova regra ortográfica, descomplicando para vocês essa parte complementar da nossa atual ortografia. Mas fiquem atentos, pois agora iremos abordar o uso do hífen no novo acordo ortográfico. Acompanhem comigo. Gente, eu acho importante a gente contextualizar um pouquinho como é que se deu essa reforma ortográfica. As novas regras ortográficas implantadas no Brasil é parte de um acordo internacional entre países que falam a língua portuguesa ao redor do mundo. Esse acordo, assinado em 1990, tinha como objetivo a padronização da ortografia da língua portuguesa na modalidade da linguagem escrita no nosso idioma. Com isso, países como Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, que formam a comunidade de países de língua portuguesa, assinaram um tratado de acordo ortográfico e cada um determinou o prazo para que a reforma entrasse em vigor de forma definitiva em seus territórios. Em Portugal, para vocês terem uma ideia, as novas regras ortográficas entraram em vigor no ano de 2009. Já aqui no Brasil, apesar das novas regras ortográficas também terem validade a partir de janeiro de 2009, é necessário a gente destacar que durante esse período, a aplicação dessas novas regras, elas tinham um caráter facultativo aqui no Brasil, para que a população ela fosse se acostumando com a quantidade enorme de mudanças que ocorreram. Eu lembro a vocês que o prazo para a implantação obrigatória aqui em nosso país sofreu algumas alterações. Inicialmente no território brasileiro, a renovação ortográfica entraria em vigor de forma obrigatória em janeiro de 2013. Porém, o governo brasileiro decidiu estender um pouco mais o prazo, estabelecendo que a implantação da nova regra ela pudesse ser aplicada a partir de 1º de janeiro de 2016. Dessa data em diante, em todos os concursos públicos, em todos os exames de vestibulares ou em qualquer processo seletivo em que no edital houvesse a previsão da avaliação do conhecimento formal da língua portuguesa aqui no Brasil, os candidatos certamente correriam o risco de perder pontos preciosos pela falta de domínio sobre as atuais regras ortográficas, que são gigantes. As mudanças, pessoal, giram em torno de alterações em nosso alfabeto, no uso do trema, na questão do uso do acento agudo ou circunflexo, do acento gráfico diferencial e da complexidade do uso do hífen, que tira o sono de muita gente. Então, por isso mesmo, por tirar o sono de muita gente, vamos começar por ele, pelo uso do hífen. Acompanhem comigo. Pessoal, observe, muita gente tem dificuldade em fazer o uso adequado do hífen, pelo fato de que não conhece muito bem a adequada funcionalidade dos prefixos. É importante vocês lembrarem que o prefixo é um elemento que se junta a uma palavra primitiva, onde o prefixo se torna o primeiro elemento e essa palavra primitiva, da qual ele se junta, se transforma em um segundo elemento, na composição de uma palavra derivada por prefixação, ou seja, derivada por prefixo.
Vamos pensar no exemplo da palavra história e compará-la com a mesma palavra, com a palavra história prefixada, ou seja, unida ao prefixo, que nesse caso será o prefixo pré. Observem como esse prefixo pré dá um novo sentido, um novo significado à palavra história, ao radical da palavra história. Se formos ao dicionário, encontraremos a seguinte definição, gente, sobre história. História é o conjunto de conhecimentos relativos ao passado da humanidade e sua evolução segundo o lugar, a época e o ponto de vista escolhido. Em relação ao sentido de pré-história, a gente já vai ter no dicionário a seguinte definição. Pré-história corresponde ao período da história que antecede a invenção da escrita, desde o começo dos tempos históricos registrados até aproximadamente em 3500 a.C. Observem que o prefixo pré estabelece um novo significado ao radical da palavra história, pois esse prefixo acrescenta à palavra história um sentido novo, um sentido de antecipação, de algo anterior, de algo que veio antes, de algo que, como podemos ver na definição encontrada nos dicionários, de algo que antecede a própria história. Da mesma forma que o prefixo pré modificou o sentido da palavra história, dando a essa palavra uma ideia de algo anterior à própria história, em palavras como adolescência, modernismo, candidatura, etc., veremos o mesmo sentido de anterioridade sendo estabelecido também nessas palavras. Observem, algo que é anterior à adolescência é classificado como pré-adolescência. Algo que é anterior ao modernismo é classificado como pré-modernismo. A condição anterior ao de uma candidatura é classificada como uma pré-candidatura. Observem, pessoal, que é importante sabermos a função dos prefixos na formação das palavras, para que a gente dê sequência ao conhecimento do uso do hífen de uma maneira mais embasada. Em palavras compostas por derivação prefixal, a gente vai precisar ter um certo conhecimento sobre o porquê e como utilizar os prefixos. Os prefixos são as menores unidades, as menores partículas de significado das palavras que se colocam antes dos radicais das palavras primitivas. Basicamente, tem a função de modificar o sentido do radical de cada palavra primitiva. Agora que já ficou claro o que é um prefixo e para que ele serve, vamos precisar dar uma rápida revisada no assunto gramatical, conhecido como acentuação gráfica dos monossílabos, para relembrarmos quando um prefixo deve ou não possuir acento gráfico, pois essa informação é essencial para a sequência desse vídeo sobre a nova reforma ortográfica. Gente, de cara é importante a gente lembrar que as palavras primitivas, as palavras de uma sílaba só que são primitivas, as chamadas palavras monossílabas, podem ser tônicas, ou seja, podem ser palavras de uma sílaba só, que são pronunciadas com força, de uma maneira forte, com autonomia fonética, ou também com autonomia de sentido. Porém, existe também as que são fracas, as monossílabas átonas. Essas palavras monossílabas átonas, as palavras de uma sílaba só, que são átonas, portanto, pronunciadas sem força, de uma maneira fraca, e que também não possuem autonomia de sentido, e que são tão fracas que terminam no momento em que a gente está pronunciando-as, se apoiando até na sílaba mais próxima de outras palavras, pelo simples fato desses monossílabos átonos não possuírem autonomia em relação à sua sonoridade, elas vão ter um papel decisivo no uso do hífen ou não em casos de palavras compostas por derivação prefixal. Gente, por que eu estou chamando a atenção para vocês dessa questão do monossílabo tônico e do monossílabo átono? Pelo simples fato de que existem vários prefixos que são monossílabos, ou seja, existem vários prefixos que só possuem uma sílaba. E alguns são tônicos, outros são átonos. É fácil de vocês observarem os que são tônicos e os que são átonos, justamente pela acentuação gráfica, pelo acento circunflexo ou pelo acento agudo. A primeira informação que a gente precisa ter em mente é a seguinte: esses prefixos fortes, os tônicos, eles serão separados do segundo elemento que forma a palavra composta, eles serão separados pelo hífen. Os tônicos, já os átonos, eles, por serem fracos, por terem que se apoiar
justamente na sílaba mais próxima deles, que é a sílaba inicial do segundo elemento da palavra composta, eles terminam, pelo fato de serem fracos, se unindo, se aglutinando, sem hífen, a o segundo elemento nessa composição de uma palavra composta. Ou seja, é importante a gente ter em mente, a gente ter o conhecimento de justamente sílaba forte, sílaba fraca, monossílabo tônico e monossílabo átono. Nesse caso aí dos prefixos que são monossilábicos tônicos, eu me refiro aos prefixos como o prefixo pré, o prefixo pró, o prefixo pós, e até também podemos colocar aí para nossa análise um dissílabo tônico, que é o prefixo além. Vejam esses exemplos: pré-candidato, pró-desarmamento, pós-graduação, além-mar. Gente, ó, só fazendo essa ressalva aí, logicamente, o prefixo além, ele não é um prefixo monossilábico. E a gente sabe que ele tem duas sílabas, ele é um dissílabo, também tônico. Acontece que a última sílaba é a mais forte, e é exatamente essa última sílaba que faz contato direto com o segundo elemento, que no caso do exemplo que destacamos, é a palavra mar, de além-mar. E aí a gente serve justamente para poder fazer uma análise bem precisa sobre a questão da acentuação tônica. A necessidade de se colocar esse hífen é bem racional no caso do além-mar, gente. Faz todo sentido nesse caso aí. Observem que temos um prefixo de duas sílabas, cuja sílaba mais forte é a última, ou seja, é uma sílaba, é um prefixo oxítono, que possui um contato direto com o segundo elemento, que é o monossílabo tônico. Lembrando a vocês que eu falei que um monossílabo tônico é um monossílabo forte, não é isso? Por causa de sua força, de sua sonoridade, por sua autonomia fonética, mas também por sua autonomia de sentido. Lembram disso? Pois bem, no caso da palavra mar, apesar dessa palavra não possuir acentuação gráfica, apesar de ser uma palavra monossílaba, sem acento agudo ou circunflexo, ele possui uma autonomia de sentido, uma vez que a palavra mar tem sentido completo. Todo mundo entende o que ela significa, o que significa mar. Sendo assim, nem a sílaba lem, do prefixo além, nem a palavra mar, que forma o segundo elemento da palavra composta, precisarão de apoio sonoro de uma ou de outra sílaba para serem pronunciadas. E o resultado disso é que terão um hífen fazendo a separação necessária dessas duas sílabas fortes. Perceberam? Agora vamos a um típico caso do uso do hífen. Eu me refiro ao fato de que, diante de uma palavra que se inicie com a letra H, é obrigatório o uso do hífen entre o prefixo e a palavra seguinte, ou seja, entre o prefixo, que é o primeiro elemento, e o segundo elemento que forma a palavra composta. Temos exceções em relação a essa regra, que veremos na sequência desse vídeo. Porém, nesse momento, guardem essa regra geral. Vejam esses exemplos: super-herói, anti-histórico, mal-humorado, anti-higiênico, subhepático, ultra-hiperbólico, extra-humano, super-homem, etc. Outro caso em que a gente deve usar o hífen, pessoal, é quando a letra que finaliza o prefixo for igual à letra que inicia o segundo elemento da palavra composta. O detalhe é que essa regra serve para ser usada tanto para separar vogais iguais, quanto para separar consoantes iguais. Observem esses exemplos: micro-ônibus, micro-ondas, anti-inflamatório, super-racista, interregional, subbibliotecário, mega apagão, etc. Bom, gente, dá para perceber aí que não é tão difícil da gente entender tanto a questão do uso do hífen diante de palavras com H, quanto em relação ao uso do hífen em relação às palavras onde existem consoantes iguais, encontro de consoantes iguais ou encontro de vogais iguais. Não é complicado, né? A questão toda são as exceções, né? Vocês sabem muito bem que na nossa língua portuguesa as exceções elas ocupam um espaço considerável e a gente não pode de jeito algum perder de vista essas regras sobre as exceções. Sendo assim, vamos a uma delas, em relação ao caso do prefixo, que termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento.
A primeira exceção que quero destacar é a seguinte, gente. Manteve-se a regra atual em relação ao prefixo có e ao prefixo ré, que em geral se juntam ao segundo elemento, mesmo, anotem aí, mesmo quando iniciado também pela mesma vogal. No caso do có, mesmo que o segundo elemento se inicie com o, você vai manter ele junto. A mesma coisa vale em relação ao prefixo ré. Mesmo que o segundo elemento se inicie com e, ou seja, o e igual ao do prefixo ré, você não vai usar o hífen. Ou seja, aquela regra de vogais iguais, consoantes iguais, você usa o hífen, só não vai valer para o caso do prefixo có e do prefixo ré. Observaram? Vamos conhecer aqui alguns exemplos em que o prefixo có ele vai aparecer junto, sem hífen, a o segundo elemento, onde esse segundo elemento também começa com o, em palavras como coordenação, cooperação, coobrigação, ou em casos onde a letra inicial do segundo elemento não é exatamente o, e que também fica junto, sem o hífen, como no caso de co-irmão e etc. No caso do prefixo ré, também se juntará ao segundo elemento, mesmo que o segundo elemento também se inicie com a vogal E, ficando desse jeito: reeducação, reelaboração, reencadernar, reimportar, reinaugurar, ou em casos como reobservação, reoficializar, reunificar, reurbanizar, rebatizar e por aí vai. Uma outra regra que causou bastante burburinho, porque deu uma mudada muito grande na grafia, na maneira que a palavra é escrita, é naqueles casos em que o prefixo termina com vogal e o segundo elemento que forma a palavra composta se inicia com R ou com S. A nova regra ortográfica determina o seguinte, que a gente deve dobrar a consoante, dobrar o R ou dobrar o S e colocar tudo junto, o prefixo e esse segundo elemento com o R ou o S dobrado, tudo junto, sem hífen. E aí você modifica realmente bastante a aparência da palavra. Em palavras como ratificação, por exemplo, se você quiser fazer uma associação entre o prefixo ré e a palavra ratificação, onde você criaria a palavra ré-ratificação, você escreveria tudo junto com um R dobrado. Desse jeito, ré-ratificação. A mesma coisa vai valer para esses exemplos que eu vou citar agora. Ré-respirado, ré-saciar, ressalgar. Ficou um pouquinho estranho, né? Mas é desse jeito agora, gente. Um outro formato que a gente vai também estar utilizando o prefixo ré, que eu preciso chamar a atenção, é naqueles casos onde há o segundo elemento da palavra composta sendo iniciado pela letra H, onde a gente não vai estar usando o hífen. E nesse caso aí, o prefixo ré, ele vai ter a validade de tudo isso que a gente acabou de falar. Tanto o prefixo ré quanto o prefixo có, ele sempre vai estar aparecendo junto, sem o hífen, mesmo que tenhamos o encontro do ré com um segundo elemento que comece com H. Aí você me pergunta assim, pô, mas você não disse que o H, ele, quando iniciar o segundo elemento com H, ele vai ter sempre o hífen? Pois é, mas existem as exceções que eu acabei de falar para vocês. E essa é uma delas. No caso do prefixo ré, anotem, porque o segundo elemento, começando com H, como na palavra, por exemplo, hidratar, se você quiser utilizar, formar um elemento, uma nova palavra, onde você tenha o ré como primeiro elemento e a palavra hidratar como segundo elemento, no caso da palavra reidratar,
Como é que você vai escrever aí? Nesse caso, você vai suprimir, você vai retirar o H e vai escrever reidratar dessa forma. A mesma coisa vale para a palavra humanização. Vocês sabem que humanização se escreve com H. Agora, quando você escreve uma palavra onde você tem essa composição do prefixo ré, mas a palavra humanização, dando a criação da palavra derivada reumanização, o que é que você vai fazer? Você vai tirar o H, suprimir o H e escrever reumanização desse jeito. Guardem isso aí. Tanto vale para o prefixo ré quanto para o prefixo co. Quando vocês forem formar, não coloquem o hífen, certo? Pronto, vamos anotar isso aí e a gente vai seguindo adiante. Agora, pessoal, eu preciso destacar uma informação importante em relação ao caso do prefixo que termina na mesma vogal que se inicia o segundo elemento. Vocês lembram que eu falei que todos os prefixos de uma sílaba só, que forem acentuados com acento agudo ou circunflexo, como no caso dos prefixos pré, pró e pós, serão automaticamente separados por vírgula em relação ao segundo elemento, não é? Pois bem, guarda essa informação, porque ela será muito válida para o que vem adiante, uma vez que existem as versões desses mesmos prefixos em nossa língua portuguesa, em que eles são escritos sem acento gráfico. Sem acento gráfico. São escritos dessa forma: pre, pro e pos. Aí é o seguinte, gente, em relação à tonicidade, em relação à força na pronúncia, eles são classificados como prefixos átonos, como prefixos fracos, e eles são lidos, inclusive, com fechamento vocal. Ele não é aberto, ele não tem uma sonoridade aberta, é uma sonoridade fechada. Dessa forma, por não terem uma pronúncia forte e não terem essa sonoridade aberta que possa levar a um acento agudo, eles se agarram ao elemento seguinte no ato de nossa fala e por isso mesmo não são escritos com hífen. Vejam alguns exemplos: prever, preexistir, propor, proativo, prodiagnóstico, pospor, posterior, postergar. Então, pessoal, vamos repassar essa questão para vocês não ficarem em dúvida. Se o prefixo pré, pró e pós aparecerem, por exemplo, em uma prova de concurso público, com acento, com esse acento agudo, vocês já sabem que eles serão separados do segundo elemento que forma a palavra composta pelo hífen. Agora, se nessa mesma prova de concurso esses prefixos aparecerem sem o acento, sem esse acento agudo, sem acento nenhum, se eles aparecerem dessa forma, pre, pro e pos, vocês já sabem que eles se juntarão ao segundo elemento, ou seja, se juntarão à segunda palavra que forma a palavra composta sem o hífen. Bom, gente, agora vamos falar de uma regra ortográfica que eu considero bem fácil de vocês identificarem com precisão. Eu me refiro ao caso de palavras compostas tendo como primeiro elemento o prefixo mal. A observação que eu quero fazer é que, quando eu falo desse prefixo mal, a palavra mal, da qual eu me refiro, é aquela escrita com a letra L no final, jamais com a letra U. Pois bem, vamos a uma regra extremamente fácil. A regra número 1 é: palavras compostas iniciadas com mal, esse mal com L, tem hífen antes de vogal e das consoantes H e L. No caso da consoante H, vocês sabem, né? Onde tem H como segundo elemento, nós temos hífen. Fora aqueles casos do prefixo có e do prefixo ré, que a gente já falou exaustivamente. No caso de um segundo elemento iniciado com a letra L, é porque a gente tem uma regra que diz que letras iguais entre o prefixo e o segundo elemento, você coloca hífen. Lembram disso? Letras iguais tanto pode ser vogais ou pode ser consoante. No caso, como o mal, esse mal já termina com L, a lógica prevalece. O segundo elemento começando com L também, a gente coloca hífen. Vamos aos exemplos. Mal agradecido, mal estar, mal-humorado, mal lavado. Agora vamos para a regra número 2. A regra número 2 nos diz que, nos demais casos, escreve-se tudo junto. Exemplo: mal criado, maldito, mal feito, mal sucedido.
Gente, é sempre importante tratar de uma das dúvidas mais clássicas da língua portuguesa. Quando usar mal com L e mal com U? Para a gente não errar mais, basta lembrar do contrário de cada uma dessas palavras. Observem, mal com L será sempre o contrário de bem. Mal com U será sempre o oposto de bom. Sendo assim, se você diz que alguém tem bom humor, o oposto disso seria ter mau humor. Exatamente assim, como vocês estão vendo. Esse mal aí é com U. E a palavra mal se escreve separada da palavra humor. A palavra mal com U. Agora, se você diz que uma pessoa é bem-humorada, o contrário de bem, nós já vimos que é mal e mal com L. Sendo assim, o contrário de bem-humorada é mal-humorada, mal com L e com hífen. Facinho, né, gente? Pois vamos em frente. Pessoal, vocês lembram que anteriormente eu falei que não se usa o hífen quando o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa pela consoante R ou pela consoante S, e que nesses casos aí duplicam-se essas letras? A questão é a seguinte, ó, na língua portuguesa nós temos diversos exemplos de prefixos que terminam com vogal e que formam palavras cujos segundos elementos são exatamente iniciados pela letra R ou pela letra S. Observem esses prefixos: alto, contra, extra, infra, intra, neo, proto, pseudo, semi, supra, ultra, ante, esse ante com E, ante, esse ante com I, arque e o prefixo sobre. Não há necessidade alguma de vocês tentarem ficar memorizando um por um desses prefixos, viu, gente? A questão aí é só a gente ter cuidado com a questão da regra. Se a regra diz que terminando em vogal um prefixo e o segundo elemento começando com R ou S, nesse caso duplicando o R ou o S, é só a gente observar para essa lista de prefixos que estão aí, que vocês vão observar que todos eles se encaixam com esse caso. Ou seja, todos eles terão que ter o R ou o S duplicado numa palavra composta em que se façam presentes. Pessoal, eu preciso chamar a atenção de vocês também para o fato de que esses prefixos que estão aí, eles são bastante utilizados na nossa língua portuguesa e que a nova reforma ortográfica trouxe algumas mudanças na maneira de se escrever esses prefixos. Uma dessas mudanças é essa que a gente já viu em relação ao R e ao S, onde você tem a queda do hífen e você dobra ou o R ou dobra o S. No caso do hífen, em relação a esses prefixos, o hífen só vai ser utilizado quando esses prefixos estiverem diante do H, e aí vocês sabem, né, que o H ele vai estar sempre pedindo hífen. Só em caso excepcional, como no caso do prefixo co e do ré, que a gente já viu que o H ele some, ele é suprimido, né? Em outros casos, a gente vai colocar o hífen sempre. E também tem um outro caso que você vai estar utilizando o hífen diante desses prefixos, que é um caso que a gente já viu também. É quando a vogal que inicia o segundo elemento for igual à vogal que termina um desses prefixos. Aí é por uma questão de lógica também, a gente vai colocar o hífen. Em todos os outros casos, a gente vai aglutinar esses prefixos ao segundo elemento. Lembrando que no caso do R e do S, a gente aglutina dobrando o R ou dobrando o S. Não é tão difícil. Eu vou aqui ler para vocês uma lista extensa de palavras onde esses prefixos aparecem, para vocês observarem que a gente utiliza esses prefixos bastante em nossa língua portuguesa. Autorretrato, autosserviço, autossuficiente, autossustentável, contra-reforma, contrassenso, extracelular, extraclasse, extraconjugal, extracontinental, extracurricular,
extraescolar, extrajudicial, infrarrenal, infrassom, intrarracial, neorromântico, neossocialismo, pseudo-rainha, pseudo-representação, pseudo-sábio, semi-reta, semi-selvagem, suprarrenal, suprassumo, ultra-radical, ultra-romântico, ultrassom, ultrassonografia, antirrepublicano, antissala, antirrábico, antirracista, antirradical, antissemita, antissocial, arquirrival, arquissacerdote, sobre-renal, sobre-roda, sobressaia e sobressalto. Sim, gente. Agora observem essa informação complementar. É necessário saber diferenciar o significado desses prefixos também, viu? Apesar do prefixo ante com e ter uma grafia e uma sonoridade muito parecida com a do prefixo ante com i, a gente não pode confundir o significado que cada um carrega consigo. Deixa eu explicar rapidamente a diferença entre eles. O prefixo ante escrito com a letra E, significa algo anterior, sendo sinônimo do prefixo pré. Esse pré com acento agudo. Já o prefixo ante, escrito com a letra I, significa uma oposição, uma ação contrária, sendo próximo o sentido do prefixo contra. Vejam alguns exemplos para vocês perceberem que é tranquilo também saber diferenciar isso aí. Anti-histórico, eu estou querendo dar uma ideia de algo contrário à história. Se tem uma ideia de contra, você vai colocar o anti com i. Anti-histórico, quando eu quero dar uma ideia de antes da história, algo semelhante a pré-histórico, aí vai ser o anti com e. Anti-islâmico, se eu estou dando uma ideia de contrário ao islamismo, aí nesse caso vai ser o anti com i. Anti-islâmico, se eu estou querendo dar uma ideia de antes do islamismo, ou seja, um pré-islamismo, algo pré-islâmico, aí vai ser o anti com e. Antirrepublicano, se eu estou querendo dar uma ideia de algo contrário à república, algo contra a república, vai ser o anti com i. Antirrepublicano com e é quando eu quero dar uma ideia de algo que vem antes da república, algo que é pré-republicano. Entenderam aí? Se tiver sentido de algo que veio antes, o anti com e. Se tiver uma ideia de algo que é contra, aí é o anti com i. Tranquilo, vamos em frente. Pessoal, a letra H tem um papel tão relevante no processo de alteração dessa reforma ortográfica que merece a atenção em particular da gente. Como vocês já sabem, no geral, um segundo elemento iniciado com a letra H, a gente vai estar colocando o hífen. Isso aí é algo que, no geral, vai funcionar super bem. Agora, eu lembro para vocês que aquelas exceções, elas precisam estar sempre sendo mentalizadas, que são os casos em que a gente utiliza o prefixo có e o prefixo ré, onde tem uma queda do H e automaticamente esse prefixo ele se junta ao segundo elemento e por um processo de aglutinação ele forma uma palavra composta sem hífen. A novidade que eu estou trazendo para vocês é que ainda existem mais dois prefixos que eu não cheguei a citar anteriormente, que também eles se enquadram nesse mesmo processo. São os prefixos 10 e o prefixo in. Eles vão participar desse mesmo processo de queda do H e aglutinação com o segundo elemento sem hífen. Não cheguei a falar anteriormente para vocês desses dois prefixos, o 10 e o in, que são casos onde há excepcionalmente a queda do H, porque eu não queria que ficasse um amontoado de prefixos na cabeça de vocês.
Agora, nesse finalzinho da nossa explicação sobre o prefixo, sobre o uso do H na formação de uma palavra composta, eu quero deixar claro para vocês que só existem esses 4 casos onde vocês vão estar tendo a queda do H, com o prefixo co e o prefixo ré, que a gente já falou bastante, e com os prefixos o des e o prefixo in. Observem, a palavra humano, que é escrita com a letra H em contato com o prefixo des, dará origem a uma palavra derivada que perderá essa consoante H, que inicia o segundo elemento, passando a ser escrita dessa forma aglutinada, desumano. Entenderam? Se fôssemos seguir a regra geral sobre o uso do hífen com a letra H, escreveríamos dessa forma aqui, des-humano. Mas essa é a forma errada, pois esse é um dos casos excepcionais do não uso do hífen diante da letra H. A mesma regra se aplica para a palavra herdar, que forma a palavra derivada deserdar. Novamente, teremos um caso em que o prefixo des dará origem a uma palavra derivada que perderá essa consoante H que inicia o segundo elemento, passando a ser escrita dessa forma aglutinada que estamos vendo agora. Vejam esses outros exemplos. A palavra harmonia derivando a palavra desarmonia, perdendo o H do segundo elemento. A palavra honesto derivando a palavra desonesto, também perdendo o H do segundo elemento. A mesma coisa acontece com a palavra honra, derivando a palavra desonra, também com a queda do H. A mesma lógica valerá para as palavras primitivas iniciada pela consoante H, que ao formar uma palavra composta, tendo o prefixo in como primeiro elemento, perde a sua letra H inicial. É o caso da palavra hábil, por exemplo, que é em composição com o prefixo in, formará a palavra composta inábil, onde fica claro que o segundo elemento teve a perda da sua consoante H inicial da palavra. O mesmo vale para a palavra habitável, que em contato com o prefixo in se transforma na palavra derivada inabitável, também com perda da letra H. Agora sim, definitivamente, acabaram-se as exceções relacionadas à queda da letra H diante dos prefixos. É só a gente mentalizar que o H, iniciando o segundo elemento de palavras compostas, sofrerá uma queda, uma supressão, diante apenas desses 4 prefixos. Prefixos co, ré, des e o prefixo in. Agora iremos falar do prefixo sub dentro desse novo acordo ortográfico. Palavras com prefixo sub possuem hífen apenas quando seguidas das letras H, B ou R. Bom, em relação à letra H, é fácil a gente saber o porquê de ter o hífen nesse caso. O prefixo sub, ele não faz parte da exceção onde há uma queda do H. Essa exceção a gente já viu há pouco. Em relação ao uso do hífen diante de palavra que inicie com B, com a consoante B, fica muito claro pelo seguinte: o prefixo sub termina com B, ou seja, esse encontro do B, do prefixo, com o segundo elemento iniciado com B, ele só pode existir com hífen. Letras iguais, a gente sabe, a gente já viu isso, tanto vale para consoante quanto para vogal, letras iguais, a gente coloca o hífen. Gente, em relação à necessidade de se colocar o hífen em uma palavra que tenha o prefixo sub, fazendo composição com o segundo elemento que se comece com a letra R, é para que a gente não modifique a fonética, a pronúncia da palavra. Em palavras como sub-reitor, onde você tem essa separação aí na pronúncia do prefixo sub, vindo em seguida o segundo elemento, a palavra reitor, se você não coloca o hífen, você pronunciaria isso de maneira diferente. Você não pronunciaria sub-reitor, você pronunciaria subreitor, onde você transformaria esse B e R aí em uma espécie de dígrafo, onde modificaria completamente a sonoridade da palavra. Um outro exemplo onde a gente modificaria também a pronúncia é na palavra sub-região, onde se a gente deixasse cair o hífen, se não existisse esse hífen, a gente pronunciaria sub-região como subregião.
a gente transformaria esse encontro aí do B e do R em um dígrafo, modificaria completamente, ou seja, faz todo sentido a colocação do hífen aí nesse caso. Agora, pessoal, nessa parte final do vídeo falaremos de alguns casos bem peculiares do uso do hífen. Peço que vocês tenham bastante atenção ao uso do prefixo vice, pois ele sempre estará acompanhado do hífen. Sempre, gente. Não existe exceção nesse caso, não. Vejam esses exemplos: vice-rei, vice-almirante, vice-presidente, vice-governador. A mesma lógica vale para o prefixo ex, para o prefixo sem, para o prefixo além, para o prefixo aquém e para o prefixo recém. Todos eles, anotem aí, sempre aparecerão com a presença de um hífen. Gente, observe um detalhe. Na verdade, a única novidade para vocês é a da obrigatoriedade do uso do hífen em relação aos prefixos ex, vice e sem, pois todos os outros que acabei de citar, os prefixos além, aquém e recém, se enquadram no mesmo perfil dos prefixos pré, pós e pró, que são prefixos que eu já destaquei no início do vídeo, onde eu falei para vocês que são prefixos acentuados, com acento agudo ou circunflexo, e que nesse caso, por eles terem acento, eles terão necessidade sempre de terem o hífen, a presença do hífen em prefixos tônicos. Lembram disso? Pois é, a lógica vale para esses daí também, para o prefixo além, aquém e recém. Apenas guardem na memória de que, além desses aí, nós temos sempre a presença do hífen com os prefixos vice, com o prefixo ex e com o prefixo sem. Vejam alguns exemplos de palavras que contêm esses prefixos: ex-aluno, ex-presidiário, ex-presidente, sem terra, sem teto, além-mar, além-túmulo, aquém-mar, recém-casado, recém-nascido, etc. Gente, outro caso bem peculiar em relação ao uso do hífen nessa reforma ortográfica se refere à utilização em uma combinação que não seja muito frequente, em uma combinação ocasional entre duas ou mais instituições, uma relação entre duas ou mais entidades, como por exemplo no caso futebolístico, quando o radialista comenta que haverá o clássico Brasil-Argentina. Observem que esse é um exemplo em que fica claro que essa combinação de palavras, Brasil-Argentina, é temporária, pois não é comum utilizarmos essa combinação em diversos contextos de nossa fala. Essa associação ocasional de palavras, chamada de encadeamento vocabular, pode ser encontrada em alguns casos, como esses que eu vou exemplificar, em casos como Estrada Rio de Janeiro Petrópolis, ligação Angola-Moçambique, ponte Rio-Niterói, divisa liberdade, igualdade, fraternidade, relação professor-aluno, análise de custo-benefício e etc. Pessoal, algumas palavras anteriormente formadas pela junção de duas ou mais palavras ficaram tão comuns na língua portuguesa que o novo acordo ortográfico definiu que elas não devem mais ser escritas com hífen. Eram palavras que tinham hífen, mas perderam seu hífen. Veja alguns exemplos: girassol, madressilva, manda-chuva, paraquedas, paraquedista, pontapé. Pois é, gente, como eu havia comentado no início desse vídeo, faremos em breve um outro vídeo dando continuidade aos assuntos da nova reforma ortográfica, pois vocês sabem que as mudanças não ocorreram apenas em relação ao uso do hífen. Nos encontraremos em breve, espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.